Amores, vamos lá para mais um dia de aula. Hoje nossa aula será de português. Nós iremos falar sobre verbo. Gostaram? Ótimo! Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Encontraram? Isso! Agora peguem um livro de português, o caderno, o lápis, a borracha e, se tiverem próximo a vocês, um dicionário, certo? Então vamos lá? Ótimo! Agora vocês irão abrir na página 158, aonde vocês irão ver assim: para falar e escrever melhor, verbo. Antes de começar, vamos aqui para essa partezinha verde saber o que é verbo, hein? Vamos lá? Olha, verbo é uma palavra que indica ação, estado de um ser ou fenômeno da natureza. Quando o verbo não indica pessoa, número nem tempo, ele está no infinitivo. E é dessa forma que ele aparece no dicionário. Exemplos: estudar, entender, sorrir. Se vocês perceberam que a palavra estudar, o ar está grifado de negrito, o entender também, o está grifado de negrito e o sorrir, o ir, também está grifado de negrito. Eu vou explicar a vocês agorinha o porquê isso acontece. Porque a terminação do verbo infinitivo indica a sua conjugação, a que ele pertence. O estudar, que é o ar, com a terminação final, pertence à primeira conjugação. O entender, que é o pertence à segunda conjugação. E o sorrir, que é o ir, pertence à terceira conjugação. Aí ele deu aqui alguns exemplos: nadar, estar, comer, parecer, chover e partir, e etc. Vocês perceberam que todos estão grifados de negritos porque é indicando as terminações. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui também para vocês. Com a primeira conjugação, que é o ar, botei gritar, cantar, calar. Olha ele aqui, olha. Estão vendo? Na segunda conjugação, eu coloquei correr, bater, crescer. E na terceira conjugação, pedir, partir, sorrir. Entenderam, meus amores? Então, e aí, como eu já disse a vocês, que além dessas conjugações, o verbo também indica ação, estado e fenômeno da natureza. Quando eu digo estado, eu não estou falando do estado da Bahia, de Sergipe, não. É o estado em que se encontra a pessoa. Por exemplo, hoje eu estou doente. Um exemplo. Então, qual é o meu estado? Doente. Não é Sergipe, certo? Não confundam. Quando nós estamos falando de verbo, é o estado que se encontra aquela pessoa, se ela está doente, se ela está feliz, se ela está triste, certo? É isso que eu quero. Agora que nós já vimos um pouquinho, vamos ler o trecho aí do poema Pipa. Vamos lá. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode o rabo, pula cercas invisíveis. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Então, esse poema foi de José de Nicola, alfabetário, São Paulo, da editora Moderna, em 2002. Quando ele diz assim, né, que esse texto aí, esse poema, vocês podem se perguntar o que é que tem. Dentro desse poema tem vários verbos. Isso mesmo, que nós iremos descobrir neste instantinho. Na letra A, ele diz assim: segundo o poema, o que a pipa faz no ar, hein? Eu disse agorinha, o que é que ela faz lá no ar? Agita-se. Vamos lá no texto, o que mais?
Isso, dá pinote. O que mais? Olhem lá, tá na primeira partezinha do poema. Isso, sacode o rabo e pula cercas invisíveis. Não é isso? Então, esse daí, e por um tempo fica imóvel, né? Fica imóvel também. Então, esses daí são as coisas, né, que no poema diz que a pipa faz, não é isso? Na letra B, diz assim: o que o poeta quis dizer com a pipa se alimenta de liberdade. Por quê, meus amores? Porque ela está lá no ar, liberta, dando pinote, agitando-se, sacudindo-se, não é isso? Então, porque ela está em liberdade, fazendo tudo o que ela tem vontade, não é assim? Na letra C, o que é que indica as palavras agita-se, sacode e pula? São nomes? São características ou são ações que a pipa está praticando? Hein? Isso mesmo, são ações que a pipa está fazendo. Ela está lá no ar, agitando-se, sacudindo-se e pulando, não é isso? Então, ela está praticando essas ações. Como eu já li esse quadradinho verde, vamos para a letra D. Sublinha os verbos do poema. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo de todos os verbos que contém aqui no meu poema. Aí diz assim: se você fosse procurar esses verbos no dicionário, como eles estariam escritos? Por isso que eu pedi que, se vocês estivessem um dicionário próximo, podiam pegar, certo? Caso não tenham, depois vocês podem ir procurar e tirar a dúvida, certo assim? Então vamos aqui. Vamos agora sublinhar os verbos que tem aí no poema. Vamos lá comigo? Na primeira estrofe, né? No primeiro verso, tem assim: presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Agita-se a pipa no ar. Agita-se é verbo? Então eu vou grifar, sublinhar, não é isso? Dá pinote, dá. Eu dou, tu dá, ele dá, nós damos. Então, o dá também é verbo. Sacode, isso. Pula, olha, estou gostando. Depois, vamos para o outro. Por um instante, para. E aí? Para é verbo? Isso também. Então, eu vou também sublinhar. Vamos para continuar? Imóvel no espaço, como águia em busca da caça. E aí? Tem mais alguém? Vamos lá para o outro lado. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Então, nesse outro eu vou grifar quem? Sublinhar, sorrir, entender e alimenta. Se eu fosse procurar essas palavras que eu grifei, agitar-se, dá, sacode, pula, para, sorri, entender e alimenta. Se eu fosse procurar no dicionário, como eu iria encontrar elas? Hein? Ótimo, deixarei essa pergunta aí para vocês. Procurem no dicionário como vocês irão encontrar a palavra agitar-se, dá, sacode, pula, para, sorri, entender e alimenta. E coloque lá embaixo na linhazinha, certo assim? Mas eu não acabo por aqui não. Além de uma atividade, eu quero deixar uma outra aqui, fazer uma outra com vocês explicando sobre ação, estado e fenômeno da natureza. Eu coloquei aqui no quadro 3 frases. Na primeira eu tenho: Pedro pediu o lanche. Deixa eu passar para aqui, para cá, para vocês verem melhor. Pedro pediu o lanche. O verbo é o verbo pediu, de pedir, não é isso? Aqui, quando ele fala Pedro pediu, ele está fazendo o quê? Ele está praticando o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza?
Hein? Isso mesmo, ele está praticando uma ação, a de pedir. Então, aqui ele está praticando uma ação. Agora, pediu é de que conjugação? Da primeira, da segunda ou da terceira? Pediu vem de qual palavra? De pedir, isso mesmo. Então, ele é da terceira conjugação. Já aqui embaixo eu tenho as crianças estavam eufóricas. O verbo é estavam. Quando eu digo assim, eles estão praticando o quê? Uma ação? É o estado como elas se encontravam, eufóricas, ou um fenômeno da natureza? Isso é um estado. As crianças se encontravam como eufóricas, é o estado. E estavam, vem de qual verbo? Isso, do verbo estar, que é quem? Da primeira conjugação. Menino, tenho certeza que vocês aí estão entendendo e estão respondendo tudo. Choveu no fim da tarde de ontem. Quando eu disse choveu, meus amores, eu estou falando do quê? Do estado? De uma ação? Não, fenômeno da natureza. Então, aqui é o fenômeno, não é isso? Fenômeno da natureza. E aí, fenômeno da natureza, choveu, vem de qual palavra? De qual verbo? Isso, do verbo chover. E o verbo chover é o quê? Primeira, segunda ou terceira conjugação? Isso mesmo, segunda conjugação. Eita, conjugação. Então, meus amores, era só isso aqui que eu gostaria que vocês ainda reprisassem mais um pouquinho sobre ação, estado e fenômeno da natureza e as conjugações, certo? Eu tentei esclarecer mais um pouquinho as dúvidas, mas aí eu vou deixar uma atividade para que vocês possam fazer no caderno e esclareça ainda mais qualquer dúvida que tenha ficado sobre verbos, certo? Então, vocês irão copiar essa atividade aí no caderno de vocês. Deixa eu apagar aqui para poder sair e dar o print maravilhoso. Pronto. Derem aquele print aí. Já deram? Ótimo. Então, circule os verbos das frases abaixo. Vocês irão ler e vão circular só os verbos. E na segunda, vocês irão escrever ao lado se o verbo está praticando uma ação, um fenômeno ou o estado. Certo assim, meus amores? Respondendo isso, tira aquela foto maravilhosa e envie para a professora de vocês, ok? Então, um beijão e até a próxima aula!